E aí, que horas são, hein? Ou melhor seria dizer que hora é? Quanto à pergunta, tanto faz dizer que hora é quanto que horas são. O erro é usar um no singular e outro no plural, como a gente ouve muito por aí. Que horas é? Que horas é? Não, isso não existe. Se usar a palavra hora no singular, o verbo também deverá ser usado no singular. Que hora é? Se usar a palavra horas no plural, o verbo também deve ir para o plural. Que horas são? Muito bem, feita a pergunta, a resposta não tem ligação alguma com a pergunta feita. Quer dizer, não é porque você me pergunta que hora é, que eu vou começar a resposta dizendo não. A resposta, ou não necessariamente a resposta, mas sempre que for falar sobre horas, o verbo deve concordar com o numeral a que se refere. Em se tratando de horas, existem os seguintes horários no singular: 0 hora ou meia-noite, ambos no singular, meio-dia e 1 hora. Então, sempre que usar 0 hora, 1 hora, meio-dia ou meia-noite, meio-dia e meia-noite com hífen, o verbo tem de ir para o singular. É 0 hora, é meio-dia, é meia-noite, é 1 hora. Não importa o tempo do verbo também. Por exemplo, era meia-noite quando ele chegou. Será 1 hora quando eu chegar. Seria mais ou menos meio-dia quando ele chegou. Em todos os outros horários, o verbo deve ficar no plural. São 2 horas, eram 2 horas, serão 2 horas. Beleza. Sabido isso, sabido a parte da fala, vamos pensar agora na parte da escrita. É muito comum vermos por aí banners, folders, etc. e tal, com apresentação de palestras, de shows, e aí o cidadão coloca lá no folder horário das 19 horas às 20 horas. Às vezes o cidadão coloca simplesmente assim: 19 horas às 20 horas. Como é que se escreve isso? Bom, primeiramente, a abreviação de horas só se faz com H. Nada mais do que H, sem S. Não há pluralização para a abreviação. Por exemplo, se você vai abreviar 200 metros, você não escreve 200 MTS, não escreve 200 MS, você escreve simplesmente 200 M e acabou a conversa. Na abreviação de horas, a mesma coisa. Portanto, abreviam-se as horas só com H. Não use 2 pontos. Não use 00 para indicação de minutos. Sabe por quê? Porque não precisa. Se são 9 horas, são 9 horas. Ou você sai por aí falando são 9 horas e 0 minuto. Não. Você diz apenas são 9 horas. Portanto, a abreviação tem de ser são 9H. É 0H. É meio-dia, aí obviamente você não precisa colocar o H, certo? Feito isso, abreviação de horas só com H, mais nada. Agora, como é que fica então esse horário de festas, horário de palestras, horário de shows? Bem, como eu disse, algumas pessoas colocam das 19 horas às 20, outras colocam apenas 19 horas às 20. Tudo bem, só uma está certa. Se você usar das antes do primeiro horário, coloque as antes do segundo horário, se evidentemente for uma hora feminina. Meio-dia, por exemplo, é a única hora masculina. E você deveria colocar das 11 horas ao meio-dia. Das 11H, abreviação de horas, ao meio-dia. Ou se quiser, das 11H às 12H. Beleza? Esse as tem de ter crase. Das 11H às com crase 12H. Se não usar o das, se colocar apenas o primeiro horário, 11H, no segundo horário não pode haver crase. No segundo horário só pode haver a palavra a que é preposição. 11H, a, sem crase, 12H. 19H, sem crase, a, sem crase, 20H.
mas também pode colocar a preposição de. D11H, A sem crase 12H. D19H, A sem crase 20H. Beleza? Resumindo então, para perguntar as horas, tanto faz que hora é quanto que horas são. Para responder, usa-se o verbo no singular, 0 hora, meia-noite, meio-dia, 1 hora. Em todos os outros horários o verbo fica no plural. A abreviação de horas só se faz com H, nenhuma mais outra abreviação. Ao colocar horas de festas, de shows, das 18H, as com crase 19H. De 18H, a sem crase 19H. Ou simplesmente 18H, a sem crase 19H. É isso aí. Até a próxima. Um abraço.